Sempre esqueço de observar, de analisar, na verdade não tenho o hábito de analisar aquilo que é correlato ao índice, né, para poder operar o índice. Por exemplo, o dólar. O dólar aqui eu acredito que ele ainda tem possibilidade de recuar até aqui, ó, nessa linha amarela aqui, no 49,60. Então, existe a possibilidade de queda, né, aonde na maioria das vezes o índice sobe enquanto o dólar cai. Na maioria das vezes, não necessariamente, porém, na maioria das vezes ele colabora. E aí você observando que o estocástico aqui não está ainda abaixo de 20, existe essa possibilidade dele vir buscar aqui, nessa região. E aí isso me dá um viés de subida para o índice. Aí se eu olhar a Petro, tá muito difícil a Petro. Ela tá com esse triângulo aqui, né? Pode-se dizer que é uma flâmula, né? Apesar desse mastro não estar tão íngreme, mas formando esse sidebar aqui, se romper, provavelmente ele vai tender a buscar o topo aqui. Lógico, ele rompe esse triângulo, faz o pullback e vem buscar o topo. Isso seria o movimento mais provável, porém ele pode também perder esse sidebar e continuar a queda. Então, a Petro está bem neutra, assim como ela fechou neutra hoje em função do índice, ela continua neutra. Pode ser que ela simplesmente esteja aí, estejam acumulando ou distribuindo para depois fazer um movimento dos big players. Não dá para saber, ela não ajuda muito. Aí a gente vai para a Vale. A Vale, ela já tem aqui um recuo nítido, né? Em função dessa pernada aqui de alta. Porém, é um recuo relativamente ainda tímido. Isso quer dizer que ela pode continuar caindo, puxar o índice para baixo e pelo menos até fechar esse gap aqui, ó. Esse gap aqui eu acho que ela fecha amanhã, né? Então tá bem complexo tentar entender o que o índice vai fazer em função das principais ações. Então aqui ele continua ainda com a possibilidade, eu acredito que ele ainda vai cair aqui, fechar esse gap para depois voltar a subir. Aí tem os bancos, né? O banco, por exemplo, o Banco do Brasil, ele já tem essa pancada aqui, tá rejeitando esse fundo aqui, já formou esse candle comprador, rompendo. A tendência é de ele voltar a subir aqui, pelo menos fazer um movimento ao contrário aqui de 61 desse movimento de queda, né? Mais ou menos nessa região aqui de 50%, 61, né? Isso seria para, lógico, para longo prazo. Então, aqui já tem uma probabilidade, né, um sinal. O gráfico está dizendo que o Banco do Brasil vai subir. Aí o Bradesco, ele está dizendo que vai subir, porém tem um gap para ser fechado aqui. Então tá bem difícil. É quase aqui como é que é, um bebê abandonado, né? Não sei se é, mas tá muito isolado. Aqui tem gap para cima e gap para baixo. Então a gente não sabe se ele vai. Eu acredito que ele vai primeiro, né, fechar esse gap aqui na subida para depois vir buscar esse gap. Então o meu viés aqui é de compra. Então eu acredito que o Banco do Brasil o Bradesco vai colaborar para a subida. Aí o Itaú, ele já tem essa retração aqui, ó. Ó, o Itaú ele já tocou no 61 desse recuo, dessa pernada de alta aqui. Ele já tocou, já rejeitou o 61. Então tá com, vamos ver no diário, ó, comprador. Se ele romper aqui, a tendência é de continuar subindo.
Ele, bom que ele já fechou esse gap, então o Itaú está dizendo que vai subir. Então, por enquanto aqui está relativamente neutro, porque a Vale é queda, o Petro é indecisa, Bradesco quer fechar gap, e aí a gente vai para o FNC aqui para o índice. O índice aqui, ó, sinal comprador. Ele tocou aqui já ó, no 61 cravado dessa pernada de alta aqui, né? E aí se você considerar também esse fundo aqui, ó, vamos ver o quanto que ele reagiu em função desse fundo. Aqui continua no 61, né? E aqui no 85. Então, aqui é o IFNC está dizendo que quem vai prevalecer vai ser os bancos que vão comprador. Então, o Bradesco, por mais que ele caia, o Bradesco, a tendência aqui é do índice financeiro puxar o, o, o índice Bovespa para cima. Então é essa análise, né? Eu não costumo olhar muito isso, mas tá bem complicado. Um puxando para um lado, outro puxando para o outro, né? E um com motivos para fechar gap de queda, mesmo com aparente sinal de compra. E é isso aí. Bem difícil, bem difícil.